Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o Evangelista Alex, passando para deixar uma palavra para vocês, mais uma vez aqui da parte do Senhor, uma palavra que vai te motivar a continuar gritando, clamando e pedindo, porque nós temos percebido que tem gente que desistiu de clamar, de pedir, mas o Evangelho de Lucas, capítulo de número 18 e versículo de número 35 a seguir, vai estar contando a história de um cego que estava sentado à beira da estrada pedindo esmola, pedindo uma moeda, mendigando, quando ouviu uma multidão passar. E este cego, quando ouviu a multidão passar, ele quis saber o que estava acontecendo e perguntou: o que está acontecendo? Que multidão é essa? Que alvoroço é esse? E alguém disse: olha, Jesus está passando aí, está passando o Messias. E quando aquele cego percebeu que era a oportunidade de gritar, de chamar a atenção de Jesus, ele começou a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele falava cada vez mais alto. E o que chama a atenção neste texto é que aquele cego já conhecia Jesus, já ouviu falar de Jesus e sabia que ele era o Messias prometido, da raiz, da linhagem de Davi, era o rei. E ele clamou. E as pessoas tentavam conter ele. Não, para de gritar, ele não vai te ouvir. Ele não vai vir até você. E quanto mais as pessoas tentavam fazer ele parar, mais ele gritava, mais ele clamava, mais ele pedia. E até que chegou o grito dele aos ouvidos de Jesus. E Jesus para. E Jesus manda chamar. E ele vai até Jesus. Ele larga tudo e vai até Jesus. Olha que interessante. A necessidade dele fez com que ele clamasse. E a multidão, algumas pessoas na multidão mandando ele calar. E ele, quanto mais mandava calar, mais ele clamava. Ou seja, ele ensurdeceu para a multidão e abriu o ouvido para as necessidades e começou a clamar a Jesus. A multidão não conseguiu conter a voz dele, porque quem conhece as dores é só quem vive elas. E aquele cego conhecia suas dores. E aquele cego sabia o que queria. E a multidão não conseguiu fazer ele parar. E quando ele chega até Jesus, Jesus faz uma pergunta muito importante para ele. Que é uma pergunta que resultou no seu milagre. Porque Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Já parou para perceber? Jesus faz uma pergunta crucial. Eu consigo observar pelos olhos da fé como é que foi a afeição, o olhar daquele jovem cego para Jesus. Porque, olha, ele era cego. Estava na cara que ele precisava enxergar. E pelos gritos que ele dava, já se compreendia que ele sabia que Jesus poderia fazer tal coisa. Só que Jesus quer saber dele: você tem certeza que é isto? Você está firme no que você quer? Você sabe o que você quer? Entenda. A multidão não conseguiu parar aquele jovem de clamar. Os problemas dele só ele conhecia, a multidão não conhecia. E quanto mais ele clamava, mais a multidão tentava parar ele. Quando ele alcançou os ouvidos de Jesus com seu clamor, ele chegou até Jesus, veio uma outra pergunta: o que queres que eu te faça? Deixa eu te falar uma coisa. Será que você tem parado de clamar por Jesus pela multidão do dia a dia que tem tentado te calar, a multidão te sufocando? Não multidão de pessoas, mas algumas vezes a dúvida, algumas vezes a incerteza. Qual é a multidão que tem parado, cessado o seu clamor a Deus? E se você cessou de clamar, eu te convido você a voltar a clamar. Só para que você entenda o que é clamor. Clamor é quando você grita. Clamor não é de boca fechada, é quando você grita por Jesus. Quando você pede socorro por Jesus. Ainda que tudo tenta fazer você parar de clamar, mas não pare. E tão importante quanto clamar é você saber o que quer. Porque aquele cego, ele soube o que queria. E quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele já responde: Senhor, eu preciso ter visão, eu quero enxergar. Tá aí
uma das coisas que nós precisamos saber é o que nós queremos de Deus, é o que nós buscamos de Deus. Se hoje o Senhor estivesse na sua frente e te perguntasse: o que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Que Deus abençoe seu dia, a sua semana, e que você tenha direção no que quer de Deus, e que você nunca pare de clamar, porque Jesus está passando perto de você aí. Clame, que Jesus está aí para te libertar, para te curar, para te tirar desta depressão e para abrir portas onde você menos espera. Deus te abençoe e Deus te guarde.